Olá, você que está conosco, estamos iniciando o podcast Papo Bom. A partir de hoje, uma vez por semana, nós estaremos juntos trazendo para você muita entrevistas interessantes, com transmissão de conhecimento, porque o mundo é de quem sabe. Esse é o primeiro podcast, é a nossa primeira edição. E eu já quero começar aqui agradecendo as pessoas e as empresas que acreditaram nessa ideia e estão conosco a partir de hoje. Prático Decks e Garça, um abraço pro Dinho e pro Gabriel, muito obrigado pela confiança. Também Amores e Sabores, a esquina mais gostosa de Garça, uma excelente opção para a noite garcense, um abraço pro Patrick. E Grupo PPA, conforto com segurança, muito obrigado a Mariane Pérez, ao Flávio Pérez, a Mara Pérez, ao Samuel Pérez, a família Pérez, junto com a gente aqui no nosso podcast Papo Bom. E o meu primeiro convidado do podcast Papo Bom é o Dr. Aureliano Sintra. Dr. Aureliano é da cidade de Presidente Prudente, é médico cardiologista, tem experiência em cuidados com as pessoas que tiveram problemas, tiveram sequelas de Covid. Dr. Aureliano, é um grande prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Olá, Fábio, boa noite. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Me sinto lisonjeado por inaugurar o seu podcast, Papo Bom. Muito obrigado, doutor. Bom, para a gente começar rapidamente, nós não vamos falar de Covid, mas vamos falar do lado bom da Covid, se é que tem, né? Vou começar perguntando para o senhor. Com todos esses problemas que nós tivemos, todas as mortes, a medicina conseguiu tirar alguma lição boa da Covid até o momento, doutor? Fábio, eu acredito que tem conseguido sim. E a gente precisa realmente aproveitar essa oportunidade para refletir nesses cuidados médicos, na medicina tradicional, da forma que a gente tem conduzido o tratamento das doenças, da forma que a gente tem interpretado a diferença entre saúde e doença. Porque a medicina, não sei se você já percebeu também, a medicina trata de doença, ela cuida de doença, então ela é voltada, todo o ensino médico, todo o cuidado é através de medicamentos, e se a pessoa apresentar os sintomas e sinais que configuram uma doença, aí sim você tem o tratamento. E, às vezes, é até cômodo, às vezes a gente imaginar que, olha, se a pessoa não tem uma doença, ela está saudável, e não é bem assim. E talvez este tenha sido o maior aprendizado, O Covid veio, realmente uma doença de alta gravidade, no sentido, de acometimento de, uma transmissibilidade muito alta, E nós vimos ali, ficamos surpresos, Olha, fulano não tinha doença, Mas fulano morreu de Covid. Ora, fulano não tinha necessidade de tratamento, de um medicamento. Olha, mas fulano ficou 10, 15, 20 dias numa complicação de Covid, ficou na UTI, ficou entubado, necessitou de cuidados, ventilação mecânica. Então, às vezes as pessoas entendem, interpretam, que muitas vezes estão saudáveis, mas na hora que nós vamos para exames específicos, um olhar mais cuidadoso, com exames diferentes, porque não é só colesterol, não é só diabetes que a pessoa pode ter. Às vezes ali internamente nós temos inflamação subclínica, que são inflamações de baixo grau, que a pessoa não sente nada. Nós temos resistência à insulina, que é um termo que a gente utiliza dentro e muito ligado à obesidade, ligado à diabetes, à hipertensão arterial, e é um componente de resistência à insulina alta. Nós temos hoje, Fábio, uma população altamente alimentada, bem alimentada, são bem alimentadas, mas muitos desnutridos, porque tem falta de nutrientes, falta zinco, falta selênio, falta magnésio, tem vitamina D baixa, e tudo isso entra no pool ali de alterações que facilitam e conduzem uma pessoa, às vezes numa situação, no caso específico do Covid, mas em outras situações também, que ela caminhe para a complicação. Então a gente espera que a medicina, ela possa, nós médicos, toda a medicina, a ciência médica, possa refletir diante dos achados, da documentação, de que o Covid, ele não atingiu e não agravou pessoas que estavam saudáveis. Não, internamente ali, a maior parte deles tinha algum problema a mais, que são desconsiderados, mas que não refletem a saúde adequada, vamos dizer assim. Tá certo, doutor. Eu quero explicar para quem está nos acompanhando por que o Fábio conseguiu entrevista com o doutor Aureliano, De onde vem o doutor Aureliano? Doutor Aureliano, gente, ele é meu médico, Eu tive problema de Covid em janeiro do ano passado e, infelizmente,
tive consequências, tive sequelas. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, o Júlio Soles, de Adamantina, que me indicou o Dr. Leliano. Dr. Leliano que me ajudou muito, me ajudou a estar numa condição. Hoje eu posso falar que eu estou muito melhor do que antes de eu pegar a Covid, pelo tratamento que venho desenvolvendo com o Dr. Leliano. Mas, doutor, eu falei de sequelas aqui. A medicina já sabe quantas sequelas que a Covid deixa nas pessoas? O Fábio, eu acredito que vai continuar contando, né, aumentando, né? A lista é grande, né, muito grande, porque o Covid é considerado uma doença sistêmica, né? Ele usa um receptor para entrar nas células, que todas as células do corpo praticamente têm, não só o pulmão, e com isso, né, você pode fazer uma lista imensa de sintomas, né, relacionados. E as sequelas vão depender realmente da situação da infecção, depende da individualidade, também tem, obviamente, fatores genéticos aí que são desconhecidos, mas tem também relacionados, né, e qual o grau de susceptibilidade que aquele paciente tinha, né, naquela situação, né, qual que é o grau de vulnerabilidade, né, porque é um paciente muito idoso, é um paciente que entrou, né, com um quadro já de desnutrição, como a gente acabou de falar, deficiência de nutrientes, é um paciente que já entrou inflamado, tinha uma inflamação subclínica, ou uma inflamação que a gente dá o nome de baixo grau, né, é um paciente cardiopata, é um paciente diabético, é um paciente que já tinha uma pneumopatia, um problema do pulmão anterior, né, então tudo isso interfere, né, e para saber, né, para influenciar aí os sintomas que o paciente vai fazer pós-Covid. Mas a lista é extensa, né, e tudo isso, né, ficou claro aí na evolução desses pacientes ou nas avaliações posteriores, né, à infecção. Para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, doutor, que tiveram problemas com a Covid, tiveram sequelas, o que elas podem fazer para recuperar a qualidade de vida, para ter uma qualidade de vida boa? Fábio, eu acho que assim, igual que você, né, você fez meu convite, né, para a gente poder conversar aqui no podcast, eu até relatei. Fábio, eu acho que seria interessante a gente abordar todos os aspectos, né, relacionados, mas que ficasse bem claro que a pessoa precisasse, né, que nós assim, pudéssemos agregar para a pessoa, assim, olha, nós precisamos modificar a nossa qualidade de saúde. E eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, foi feio o negócio? Foi, né? Chegou, teve Covid, teve medo, teve angústia, né? É uma situação realmente angustiante, quando você está vendo morte de um lado por uma doença que você acaba sendo acometido, ou um familiar está acometido, é uma situação muito angustiante. Passou? Passou, beleza. Então, agora nós vamos para corrigir, ir atrás do prejuízo. Mas a primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa gravar, falou assim, qual que é meu grau de saúde, qual saúde eu quero ter da agora em diante. E quando a gente está falando de saúde, a gente não está falando de um sintoma específico, né? Por exemplo, porque eu fiquei com uma falta de ar, porque eu tive uma sequela pulmonar, porque eu tive uma arritmia, porque eu tive uma miocardite ou uma lesão relacionada. Primeira coisa, antes de pensar nessas outras, né, é assim, peraí, o que me constrói saúde? Porque saúde é diferente de doença, e saúde é construída por hábitos. Então, primeira coisa, o que eu poderia fazer? Começar a rever os pilares básicos de saúde. O que são os pilares básicos de saúde que vale para mim, vale para o Fábio, vale para qualquer um de nós? Primeira coisa, sono. Né? Qual que é a minha qualidade de sono? As pessoas subestimam a importância do sono e dorme lá meia-noite, dorme 1h da manhã, não está nem aí, porque depois no outro dia pode até acordar mais tarde, mas aí você acaba interferindo todo o ciclo hormonal, né? Você dessincroniza seu corpo e de repente você começa a inibir a produção, por exemplo, de um hormônio que chama melatonina, e esse hormônio é fundamental, né, para a sincronia e o ajuste hormonal e coordenação hormonal de todo o nosso corpo, da sua glândula da tireoide, do ovário da mulher, do testículo do homem, da glândula adrenal que é ligada ao estresse. E aí eu colocaria, o que eu poderia fazer para melhorar? Primeiro ponto, eu vou falar 3. Primeiro ponto, sono. Reveja o seu sono, durma no máximo às 10, 11 horas da noite, tenta recuperá-lo se não tinha isso já, né, como de praxe, e tenta melhorar a qualidade do seu sono. Primeira coisa, e isso depende de higiene do sono. Segunda coisa, né, assim, atividade física, né, o nosso corpo, nós somos aí estruturados, né, com um punhado de ossos, um punhado de músculos, e estamos aí parados, né, tudo inativo. Será que tem sentido? Né? Então, assim, tenta procurar fazer, obviamente, com uma orientação, principalmente se teve Covid, a gente tem que estar atento ao tempo e aos sintomas e fazer uma avaliação até às vezes cardiológica antes de indicar uma atividade mais intensa,
mas nada impede de começar uma caminhada, de começar alguma atividade, ou se propor a se movimentar todos os dias, que seja 10, 15 minutos, né? E daqui a pouco você vai ver que você vai empolgar, você vai entrar isso, colocar como rotina, e daqui a pouco você está aí fazendo atividade de forma regular e tranquila. Então, esse é o segundo ponto. E eu queria chamar o terceiro ponto aqui, Fábio, assim, que esse realmente reflete, né, a falta de saúde. Se tem algo, né, que a gente comentou ali atrás, e que o Covid deixou claro, né, e a gente até poderia até colocar que a pandemia do Covid já entrou em cima de uma outra pandemia, é um termo que a gente usa até a sindemia, né? Então, assim, nós já tínhamos uma pandemia andando, é a pandemia de doença crônica. E essas doenças crônicas, né, elas são ligadas a maior parte delas ligadas a esses hábitos, principalmente a alimentação. Nós já estávamos, Fábio, pelo menos no Brasil, com 60% da população acima do peso, né? Vários obesos, mas 60% acima do peso. Nós temos ali 1/4 da população hipertensa, população de adultos, né? Nós temos 1/6 da população com diabetes, mas se você for calcular para diabetes, fazer exame em todo mundo, provavelmente isso vai dar muito mais. Nós temos uma estimativa, também comparando com os Estados Unidos, que às vezes 1 a cada 6 pessoas tem doença autoimune, são as doenças ditas de autoimunidade, né? Ou seja, nós já estávamos com todas essas doenças. E de onde que vem essas doenças? Qual que é o pilar de saúde mais ligado a elas? A alimentação. E a alimentação talvez seja o foco principal que a gente precisaria focar, né, e ter ali a atenção especial. E alimentação em que sentido? Primeiro passo para poder ter uma alimentação saudável, comer comida de verdade, seguir, né, as diretrizes que nós temos no Brasil, inclusive, né, diretrizes alimentares que orientam e recomendam sair de alimentos processados. Se a gente teria 3 coisas para poder diminuir na nossa alimentação: açúcar, né, os óleos vegetais, que são altamente inflamatórios, soja, milho, girassol e canola, que a gente usa em casa, todas as casas têm, mas são óleos inflamatórios, utilizando demais e com muita frequência, né? As farináceos, né, que vem ali, o trigo, né, e tudo que a gente come, se expõe a isso 3, 4 vezes ao dia. Então, se a gente teria um ponto inicial, Fábio, assim, para preservar em termos de saúde, ou a pessoa fala: olha, já que eu tive uma trombada ali, eu não quero ter de novo, né? Eu bati e quase morri. Beleza, então tá bom. O que você vai corrigir? Pega esses 3 pilares e começa a trabalhar neles, ou pelo menos começa a procurar a entender melhor qual é o impacto desses pilares na sua saúde. Então, revisando sono, uma atividade física e o olhar para a alimentação, incluindo verduras, legumes, frutas, né? Carne de boa procedência, né, eliminando ou tirando, né, o máximo possível esses alimentos, o açúcar, o carboidrato, ali reduzindo um pouco o carboidrato, né, para quem está obeso principalmente, né, e saindo os óleos vegetais. Né? Se você fizer isso, já é o primeiro passo. E aí você me perguntou: doutor, mas como que eu poderia lidar com as sequelas do Covid? Então esse é um passo para a saúde. E das sequelas do Covid? Aí você precisa de uma orientação médica específica, né? Porque eu tenho, por exemplo, um paciente que está com falta de ar pós-Covid, né? E às vezes eu posso ter tido um acometimento do pulmão, então eu preciso de uma avaliação específica, às vezes eu preciso de um exame de imagem, avaliar se ficou com uma fibrose pulmonar, né? Qual que é a capacidade respiratória desse paciente, às vezes tem que fazer uma espirometria, tem que fazer uma tomografia e avaliar, ou até mesmo a parte cardiológica também poderia justificar a falta de ar. Doutor, estou lá com umas palpitações, umas batedeiras, né, tudo, né, e aí, o que eu tenho que fazer? Vai ter que ir no cardiologista, não tem jeito. Né? Nós vamos olhar, ver se ficou com alguma lesão, alguma alteração, e fazer exames também específicos, fazer um eletrocardiograma, às vezes um Holter, alguma coisa assim. Estou com uma sequela neurológica ali, né? Fiquei ali com uma alteração, por exemplo, de olfato, de paladar, né? Esse é mais difícil um pouquinho, mas espontaneamente provavelmente ele passa, mas algumas vezes a gente utiliza de suplementações específicas, né? Trabalhando ali a nível mitocondrial, tem algumas coisas que a gente utiliza que é bem interessante, dentro da medicina funcional a gente faz bastante isso, para poder ajudar. Então, só quis pincelar, porque assim, é muito plural, assim, sabe, Fábio? Muitas possibilidades. Nós temos desde casos leves, doutor, tem fadiga, falta de energia, falta de disposição, e a fadiga a gente tem uma abordagem, tem outros pacientes, né, outra linha. Então é bem amplo, mas você precisa de um médico para te orientar em relação a esses cuidados. Eu tenho certeza, o senhor falou aí sobre alimentação, especialmente tirar os óleos vegetais, né? A pessoa vai tirar o óleo, vai cozinhar com o quê? Tenho certeza, tem muita gente que está nos ouvindo, está nos acompanhando, vai falar: mas se eu tirar os óleos, você falou óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, eu vou usar o que na cozinha, doutor?
Ô, Fábio, é que a gente fala rápido aqui, às vezes, e no contexto, você sabe que a consulta aqui às vezes dura, né, 1 hora para poder te explicar e te convencer, né? E aqui a gente, num podcast, a gente tem, né, tem o tempo contado também para falar. Mas vamos por partes, né? Porque o óleo, né, talvez não seja tão interessante para a gente. Então, vamos lá. Nós temos 2 gorduras boas no corpo. A gente precisa de uma gordura que chama ômega 3 e nós precisamos de uma gordura que chama ômega 6. Só que nós precisamos de uma relação interessante, assim, ó, 1:3, 1:4. O Fábio, sabe quanto que está hoje? Essa relação, a estimativa que a gente está consumindo, essa gordura, 1:20, às vezes 1:50. Por quê? Tudo que a gente consome de alimentos processados tem óleo vegetal. A gordura que a gente usa tem óleo vegetal, né? Que esse ômega 6, ele vem das sementes. A semente foi para fazer esse óleo, tá? Mas também o porco, o boi, o frango e o peixe já comeu a ração deles também, que tem a sementezinha lá. Então, nós estamos lotados. E sabe qual que é o problema relacionado a esse desequilíbrio do ômega 3 e ômega 6? Inflamação. Inflamação, ele é a consequência desse desequilíbrio da alimentação. E aí, a inflamação, ela é base de várias doenças. E o que é que complicou mais, né? O Covid, todo mundo talvez tenha ouvido, falou, nossa, aquele negócio chama tempestade de citocinas, né? Então, todo mundo ficou atento a isso, principalmente naquelas variantes iniciais, né? A variante do ano passado, por exemplo, que é altamente inflamatória. Toda a complicação do Covid está ligada à inflamação, né? Então, você pega, né, quando acomete o pulmão, que começa a desequilibrar, o organismo, ele dá uma resposta muito exacerbada, muito aumentada, e começa a se autoagredir, e começa a virar uma bola de neve, e aquela inflamação vai aumentando, até que leva uma síndrome de desconforto respiratório, né, um acometimento do pulmão intenso. Então, voltando, né, você perguntou, doutor, o que é que eu vou cozinhar agora? Né? A gente tem opções mais saudáveis, né? É óbvio que tem custos, né? Mas muitas vezes, quando você está numa alimentação mais limpa, banho de porco é uma opção. E as pessoas falam, meu Deus, um cardiologista falando de banho de porco. Sim, banho de porco, né? Desde que você tenha uma alimentação equilibrada, que baixe carboidrato, que baixe resistência à insulina, e aí a gente tem uma estratégia para isso e pode ser usado sem problemas. Uma opção, né, saudável, azeite, né? O que eu uso em casa, azeite extra virgem, né? Então, assim, mas tem que cozinhar para 10 pessoas, aí talvez vai ficar caro, né? Cozinhar com azeite para 10 pessoas. Mas são opções mais saudáveis. O próprio óleo de coco, às vezes manteiga de leite, tudo. Mas dentro de um contexto de mudança de alimentação geral. E tem pessoas, por exemplo, né, só de você diminuir a quantidade desses óleos já é um passo, né? Porque tem pessoas que fazem fritura o tempo todo. Tem pessoas que compram litros, né, no supermercado, né? Você fala, nossa, esse daí você revende, né? Não, é para uso próprio mesmo, né? E tem lá um carrinho de óleo e o outro carrinho, né, de açúcar, né? E o terceiro vem com as outras coisas. Doutor, o senhor disse uma palavra que tem certeza que tem muita gente que não ouviu falar, que é sindemia. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu quero pedir que o senhor se prepare para explicar mais detalhadamente o que é uma sindemia, tá bom? Antes do intervalo, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, as empresas que estão com a gente, que acreditaram no nosso podcast desde o começo. Muito obrigado para o pessoal do Prático Dex e Garça, um abraço para o Dinho, para o Gabriel, que está com a gente. Também Amores e Sabores, a esquina mais gostosa da cidade. Um abraço para o Patrick, está sempre conosco. Muito obrigado, Patrick, pela confiança. E a PPA. PPA, conforto com segurança, Grupo PPA, um dos grandes grupos, uma indústria 100% garcense, 100% brasileira, presente em todo o mundo. O nosso agradecimento para vocês que estão com a gente. Daqui a pouquinho voltaremos com o bate-papo com o Dr. Aureliano Sintra, médico cardiologista, falando sobre como a gente pode viver melhor pós-Covid, já que estamos passando com a pandemia. A gente volta já. A PPA, pioneira no mercado de automatização de portas, portões e cancelas, se renova sempre. Estamos prontos para os desafios do dia a dia e para o futuro que nos espera logo ali. Inteligência artificial, automatização de ponta e novidades cada vez mais constantes para atender com competência e a velocidade que os dias atuais pedem. Pode contar com a gente. Somos a PPA. Novos tempos para um novo mundo. Estamos de volta com o Papo Bom, nosso podcast, trazendo muita informação, muito conhecimento para você.
Quero dizer que nós estamos em todas as redes sociais. Você pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode nos procurar também no TikTok, no Twitter. Rede social, você pode nos procurar. Temos a versão com vídeo, publicada no YouTube, e a versão do nosso podcast também em áudio, publicada nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google. O Google à disposição também, nós vamos publicar e vamos colocar o nosso áudio para você acompanhar. De volta, bate-papo com o Dr. Aureliano Sintra, médico cardiologista. No bloco anterior ele falou sobre sindemia. A gente já ouviu falar epidemia, pandemia, endemia, mas sindemia é uma palavra que muita gente não conhece, né? Aliás, começou a ser utilizada nos anos 90 por um médico de Connecticut, nos Estados Unidos, o Dr. Merrill Singer. Eu gostaria que o Dr. Aureliano Sintra explicasse para a gente, para todo mundo que está nos acompanhando, o que é uma sindemia, doutor? Ô Fábio, o que nós colocamos ali que é sindemia, né? Então, nós já tínhamos uma pandemia e veio outra pandemia. Então, veio uma somatória. Mas essa somatória não é 1 mais 1. Né? É tipo, 1 mais 1 deu 2, né? Não, ela vai dar mais. Por quê? Porque você já pega com vulnerabilidade. Então, a sindemia simplesmente é uma somatória, né, de situações onde coloca, né, uma doença e potencializa o efeito de uma doença. No caso, chegar o COVID, né, o SARS-CoV-2, né, o vírus ocasionado que gera o COVID, pegarmos numa população onde a maior parte, e não é só no Brasil, aqueles dados que a gente falou, 60% de obesidade nos Estados Unidos, chega a ser pior, né? E você pega uma população vulnerável, né? O potencial, né, de dar problema aumenta muito. Então, seria diferente se fosse somente o COVID numa população que não tivesse tão vulnerável. Só para você ter ideia, Fábio, a gente estava falando ali de 60% de obesidade na população brasileira, 16%, 1 em 6 pacientes com diabetes, 1 em cada 4 pacientes com hipertensão, tudo. Mas tem um trabalho nos Estados Unidos, né, de certa forma recente, se não me engano é de 2018, 2019, né, que mostrou que 88% da população, olha a gravidade, 88% da população não preenchia critérios de saúde metabólica. Quais seriam os critérios de saúde metabólica? É não estar obeso, com circunferência abdominal aumentada, é ter um bom colesterol em níveis bons, é ter uma pressão arterial em níveis normais, é ter um triglicérides em nível normal, é ter uma glicose no sangue em nível normal. Então, quando você falou, olha, eu tenho que ter tudo isso para estar saudável, 88% das pessoas não conseguiam preencher esses critérios. Isso é muito grave, porque a hora que você olha para o outro lado, 12% apenas estaria saudável. Por isso que a gente fala, ninguém morreu de Covid que estaria saudável, plenamente em forma. Ou teria um déficit nutricional, seja de zinco, selênio, seja de vitamina D, ou teria uma condição, né, de uma resistência à insulina, que é ligada à obesidade, à gordura visceral aumentada, né, ou teria uma situação já de doença mesmo, né, já conhecida. Né? Então, essa sindemia é aquilo que 1 mais 1 é mais que 2. Seria isso. Doutor, o senhor está falando aí, muitas pessoas estão nos ouvindo e podem estar pensando, poxa, mas eu não tenho condição de procurar um médico particular. A gente sabe que tem gente que infelizmente não tem a condição. Na opinião do senhor, as autoridades do Brasil, autoridades sanitárias, quem está no governo, deveria desenvolver um trabalho para oferecer, para que a saúde pública oferecesse centros de recuperação e de acompanhamento para as pessoas que tiveram problemas com a pandemia, com a Covid especialmente? Com certeza, Fábio. Eu acho assim que tem que ter... É difícil numa organização do SUS você ter isso em cada cidade. Certo? Esse é um ponto, né? Mas com certeza teria que ter um caminho de acessibilidade, né? De ter acessos, né? Porque infelizmente às vezes a pessoa está lá, tem o sofrimento, às vezes são coisas relativamente simples, né? Que pode ajustar tudo e você ter acesso a um cuidado médico, a um cuidado profissional, a acessibilidade a exames, que esse acho que é onde o SUS peca, né? O SUS tem centros excelentes, né? Eu trabalhei no SUS muito tempo, né, fui plantonista de UTI durante muitos anos, né, fui professor de faculdade vinculado ao Hospital do SUS também, e assim, o SUS funciona muito bem, entre aspas, né, mas com a acessibilidade. A partir do momento que você entra dentro de uma estrutura maior, né, ali, você acaba tendo um atendimento de qualidade. Os médicos tem muitos médicos competentes, a maior parte deles são extremamente competentes, né, são centros
no estado de São Paulo, nós estamos dentro de uma, né, Garcia, São Paulo, né, nós estamos dentro de uma, né, assim, uma diferenciação muito grande, porque essa não é a realidade. Pegar um estado do Nordeste, às vezes pegar Minas também, que já teve situações piores, eu sou mineiro, né? Então o estado de São Paulo realmente é diferenciado, mas aonde peca? É na acessibilidade. Por que porta que eu entro, né? Como é que eu vou entrar? Tudo. Então é uma responsabilidade sim do governo, acho que abrir essas portas, né, e colocar para quem precisa ali ter o acesso. Agora a responsabilidade maior, que eu acho que seria até estatal mesmo, é abrir os olhos, é aquilo que você falou bem no início. Qual que é o aprendizado? Abrir os olhos e estruturar, fazer programas de prevenção em saúde, prevenção né, e tentar garantir mais saúde para a população. Através de orientação específica, nós temos inúmeros trabalhos científicos hoje, né? Você colocar numa alimentação, né, num paciente que tem parte metabólica, você sabe que eu sou um ativista da estratégia de alimentação de baixo carboidrato, né? Você já foi convidado para ela, não sei como é que está a sua manutenção em relação a isso, tá? Mais ou menos. E então, assim, é uma estratégia onde a gente consegue, por exemplo, reverter doença, Fábio. Então, assim, não é manutenção de uma hipertensão arterial, não é uma manutenção de uma diabetes tipo 2, né? Por exemplo, são doenças reversíveis. A gente fala em remissão, a gente consegue colocar em remissão doenças que até então a gente não tinha conhecimento. Isso hoje são trabalhos científicos que mostram, tanto é que estão nos guidelines, nas orientações específicas, por exemplo, tratamento de diabetes, né? A alimentação de baixo carboidrato. O que seria alimentação de baixo carboidrato? A alimentação igual aquela que a gente falou antes, saindo do amigo, daquilo, do açúcar e daquilo que transforma em açúcar. Comida de verdade, ricas em vegetais, verduras, legumes, comer. Olha que o Estado não poderia fazer isso. Olha o impacto, né? Se ele olhasse só para o dinheiro, né? Olha o impacto que ele economizaria, né? Se ele olhasse para a população, olha a saúde que ele promoveria, né? Então, assim, tem inúmeras frentes, tem inúmeros benefícios de todos os lados, né? Então, isso eu acho que seria, né? Eu sou um defensor e acho que isso deveria ser uma estratégia de Estado, já que, né, esses números dos Estados Unidos, 88% não responde, né, a uma saúde metabólica adequada. O nosso aqui, você pode pegar só pelo sobrepeso, já estaria dentro. Então, pelo que o senhor está falando, pelo que a gente está entendendo, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, seja depois de Covid ou mesmo de outras doenças, ou a pessoa quer ter melhor qualidade de vida, é baseado numa alimentação mais equilibrada. Basicamente é isso, doutor. Hábitos de vida, sendo alimentação com um peso maior, vamos dizer assim. Tá? Mas os hábitos de vida são fundamentais. É que as pessoas, Fábio, elas acreditam, e a medicina tradicional talvez tenha levado a isso, né? As pessoas acreditam, falam assim, nossa, eu tive um infarto, né? Eu acabei de atender agora à tarde, né? Então o paciente, eu tive um infarto, que a minha família toda teve infarto. Aí o outro chega, não, é que eu tenho diabetes tipo 2. Ih, doutor, mas é tudo familiar, né? É tudo genético, né? Eu até brinco com os pacientes, isso é familiar, é diferente. A família reunia em volta do panelona de macarrão, todo, né, domingão, né, regado a refrigerante ou às vezes bebida alcoólica em excesso, cerveja. Isso é familiar, não quer dizer que seja genético. Você sabia, Fábio, que trabalhos mostram que 84% das doenças, né, que a gente tem, doenças crônicas, elas não são genéticas, não são determinadas pela genética. Elas têm influência, sim, de uma predisposição, mas elas são determinadas pelos nossos hábitos, né? Então, olha, apenas 16% estariam ligados, né, realmente diretamente à genética. Isso muda tudo, e isso a gente tem aprendido depois do projeto Genoma, né, que falou, olha, a fulana, mulher ali, tem o gene para ter um câncer de mama. Nossa, mas engraçado que ela não teve, ela nunca manifestou num, né, acompanhamento. Olha, a fulana não tem o gene, olha, mas ela manifestou. Então a gente fala, por exemplo, ter a genética, né, às vezes é o dedo no gatilho. E manifestar a doença, né, aí depende. Olha, a mulher, minha mãe teve câncer de mama, uma mulher dizendo, né? Então eu tenho uma chance maior? Sim, pode ter, dedo no gatilho. Aí você tem uma alimentação saudável, você faz exercício, faz atividade física, dorme bem, estresse, gerencia seu estresse, tem uma conexão social legal, beleza, hábitos bons. Talvez você nunca dispare. Não, mas o dedo está no gatilho. Aí você fuma, fica obesa, né, bebida alcoólica, sabe, barriga grande, aquela bagunça toda estressada, não gerencia nada. Dispara, aí vem o câncer. Então é isso que às vezes as pessoas precisam saber, né, e ter conhecimento. As doenças, né, é que a gente está sempre acostumado a achar que são determinadas, né,
pela nossa genética. Não, as doenças são determinadas pelos nossos hábitos. E aí sim entra a responsabilidade individual da pessoa para ser proativa e sair daquilo. A mão está na chapa quente, está queimando, você tem que tirar a mão. Mas para ela tirar a mão, ela precisa de conhecimento. Essa é a grande dificuldade que a gente percebe. Né? Por quê? Porque os conceitos médicos ainda demoram muito tempo para mudar, né? E já tem hoje trabalhos científicos e tem inúmeras possibilidades da pessoa sair desse enrosco. Doutor, então, pelo que eu percebi, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Para a gente resumir o nosso bate-papo aqui, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, dormir bem, atividade física e uma alimentação saudável. Resumidamente, exatamente. É isso. Então, muito obrigado ao Dr. Aureliano Sintra, nosso primeiro participante aqui do podcast Papo Bom, papo muito legal. O Dr. Aureliano é cardiologista da cidade de Presidente Prudente, esteve conosco, transmitiu seu conhecimento. Muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade, doutor. Eu que agradeço, Fábio, e sucesso aí no Papo Bom. Dr. Aureliano Sintra falando conosco, nosso primeiro podcast Papo Bom, a partir de agora, semanalmente com você, sempre uma entrevista, trazendo muito conhecimento, trazendo para você aquilo que a gente precisa, o conhecimento para que você tenha uma qualidade de vida melhor, viva bem, porque o mundo é de quem sabe. Mais uma vez, o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Prático Decks de Garça, também Amores e Sabores, a esquina mais gostosa da cidade, uma grande opção na noite garcense, e PPA, Conforto com Segurança, Grupo PPA. Um abraço a todos e até a próxima edição do Papo Bom.